Em algum momento desse caminho, o senhor teve receio de não conseguir concretizar o seu planejamento? Todo dia. Nos primeiros dias, né, cada dia que eu ia dormir, eu pensava o que eu estou fazendo lá. Mas, por outro lado, eu pensava também, se não fosse eu, não, né, ia ser alguém que ia deixar a situação do jeito que estava. Então, deixa comigo que a gente encara. Então, O senhor encarou. encarei. E o senhor vendo o Flamengo de hoje, valeu a pena cortar na carne lá no passado, lá atrás? Não tenho a menor dúvida disso, né? Era a única saída que a gente tinha. Se a gente continuasse com aquela política de voo da galinha, né? Que tenta decolar e não consegue, né? E a gente provavelmente estaria na mesma situação e na mesma situação que vários clubes brasileiros que são importantes, que têm uma importância enorme e têm torcidas enormes e tal, estão numa situação muito difícil. Então acho que o Flamengo, que foi o que fez a coisa certa, hoje está colhendo os frutos. E como o senhor falou dos outros clubes, nós observamos, né, que alguns clubes têm virado SAF, ao invés de trilhar o caminho que o senhor trilhou lá mais de 10 anos atrás. Como o senhor observa esse movimento dos clubes? Eu acho que alguns clubes viraram SAF por uma questão de sobrevivência, né? Já não dava mais para fazer nada diferente, né? Foi o caso do Vasco da Gama, do Botafogo, do Cruzeiro. Então, se eles não tivessem virado SAF naquele momento, provavelmente eles entrariam numa situação de não retorno. Mas para o Flamengo, eu defendo que o Flamengo não precisa nunca virar uma SAF. O Flamengo fez o seu dever de casa e conseguiu virar o jogo, sendo uma associação sem fins lucrativos, e eu acho que é assim que deve acontecer. Toda vez que você fala em virar SAF no Flamengo, você pode ver que tem algum interesse escuso por trás. É alguém que está querendo mandar mais do que deve, então vamos deixar do jeito que está. E nos últimos anos, em virtude de toda essa administração, tanto Flamengo como Palmeiras têm se destacado, têm quase que polarizado relativamente o futebol. Tivemos o Fluminense recentemente com a Libertadores, o Botafogo com o Brasileiro e Libertadores. Mas nos títulos mais importantes nós vemos sempre Flamengo e Palmeiras. O senhor observa também um movimento para que o futebol brasileiro se torne às vezes uma liga espanhola, com Real Madrid e Atlético de Madrid somente, Barcelona, ou então até na França. O senhor observa esse movimento ou o senhor tem receio que isso aconteça no futebol brasileiro? Isso aí se falava no passado, né? Só que era Flamengo e Corinthians, né? São as duas maiores torcidas do Brasil. E hoje, efetivamente, o Flamengo tem dividido esses títulos aí com o Palmeiras, que é um clube que está sendo bem administrado também. Eles tiveram uma vantagem em relação a nós, que eles tiveram, né, um mecenas, né? Para dar a volta por cima, coisa que nós não tivemos. Nós fizemos a nossa recuperação com geração própria de caixa. Mas sorte deles, eles tiveram mecenas, aproveitaram. E hoje se fala nessa coisa da espanholização do futebol brasileiro. Eu costumo falar brincando que eu acho que o futuro do futebol brasileiro não é a espanholização, é a germanização, que é a hora, né, você chega na Alemanha, é o Bayern de Munique só e o resto é secundário. Acho que um dia vai ser assim no Brasil também. Quem sabe, esperamos, né, que seja. O senhor pensa em retornar para a administração do Flamengo ou o senhor permanece como um torcedor ilustre? Minha mulher não deixa. Eu já cumpri minha missão, fiquei 2 mandatos lá, foram 6 anos, né, de muito trabalho, muito sacrifício, e a família sofre um bocado com isso, né? Principalmente porque política de clube é uma coisa meio podre. E acho que todo mundo acompanhou, né, as perseguições que eu sofri, principalmente depois que eu deixei a administração do Flamengo. E eu cheguei à conclusão que o meu lugar é na arquibancada mesmo. É claro que eu posso ajudar, eu nunca vou virar as costas do Flamengo, tudo que o Flamengo precisar de mim. É claro que ele vai ter, mas não quero mais ser presidente não. Acho que eu sou inclusive a favor da alternância de poder, então essa coisa de personalizar a figura do mandatário do clube, né? Isso aí eu sou contra. Não existe essa coisa de salvador da pátria.
eu acho que a gente pode sempre encontrar uma solução para que o Flamengo se mantenha na rota virtuosa de maneira democrática, né, e com essa alternância de poder. Uma perguntinha um pouco mais apimentada. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.